Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa noite a todos. Olha, esse boa noite não trouxe esperança não, né? Boa noite, gente. Que Jesus nos abençoe, que os espíritos amigos encarregados dos trabalhos da noite possam nos envolver mais uma vez. Quero agradecer à casa pela oportunidade do trabalho e pela confiança depositada em mim na execução dessa tarefa. Que possamos sair daqui, quem sabe, de forma melhor que aqui chegamos. Das esperanças e consolações. Esperança do consolo, esperança da paz, esperança da alegria, da felicidade. É construção nossa. Ninguém vai construir por nós. Nós é que temos que construir. Não está depositado nas mãos de ninguém. Está depositado em nós. E isso nos traz um contentamento tão grande diante de algumas dificuldades que possamos estar vivendo nessa experiência no corpo. Nos traz um consolo, uma alegria em saber que a tristeza, as penas aqui vividas podem ficar no passado e construirmos a alegria. Esse tema está na parte 4ª de O Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, que é dividido em penas e gozos na terra e penas e gozos futuros. Não sei se de janeiro avisou, mas nós vamos até muito tarde, porque são 100 questões. 100 questões que compõem essa parte 4ª de O Livro dos Espíritos, que saiu, como foi visto no trabalho do mês espírita, da onde veio o livro O Céu e o Inferno, que justamente nos fala disso. Mas antes nós vamos conversar sobre uma cidade. Uma cidade, conta-nos um viajante, uma cidade, quando ele chegou em uma cidade no interior do Brasil, ele ficou encantado com a sua beleza, com jardins e praças que apresentavam belos e harmoniosos quadros de organização. No entanto, uma coisa intrigou muito a esse viajante. Todas as ruas daquela cidade, tão bem delineadas, tão retas, tinha ali, no entanto, a rua principal em forma de S. Vamos imaginar nós aqui na Teixeira e Souza, no feriado assim como sexta, sábado, domingo e segunda, uma rua aqui no meio em forma de S. Ir e vir em forma de S. Ele perguntou aqui, perguntou acolá, perguntou ao comerciante, perguntou quem estava passando, o porquê daquela rua em forma de S. E ninguém soube dizer a ele o porquê. Mas sugeriu a ele que ele perguntasse a um senhor que estava sentado, que deveria ter 85 anos. O visitante aproximou-se do ancião e lhe interrogou sobre o motivo que o intrigava. E ele lhe respondeu que conhecia perfeitamente aquela curiosidade. Naquele local, já fora no passado uma grande floresta. Floresta esse que pertenceu ao seu bisavô. Vamos ver, o homem tinha 85 anos, o seu bisavô deveria contar ali no mínimo 200 anos que ele já andou por ali, e era uma fazenda dele. E ficava vizinha ali a cidade, a fazenda do avô também, uma fazenda de café. Seu bisavô transportava o café em burros para as outras cidades, para as cidades vizinhas. Um certo dia, um burro bravo soltou-se e embrenhou-se mata dentro. Ficou
durante algumas semanas, mais de uma semana, ali naquela floresta. Até que um vaqueiro especial, destemido, corajoso, aceitou ir trazer esse burro de volta, aprisionar esse burro. E assim ele fez. Foi até a floresta e trouxe o burro. Como o seu bisavô, continua o Senhor contando, como o meu bisavô possui algumas cabeças de gado, resolveu soltar algumas vacas para pastar. E o vaqueiro disse a ele: vamos levar essas vacas lá para a floresta. Mas como? A floresta é muito fechada. Não, ali tem uma rua, uma estrada, um trilho que foi feito pelo burro fujão. Ele ficou ali mais de uma semana, embrenhado naquela mata, e fez ali uma estrada. Então, deixando o caminho que o burro mesmo tinha feito. As vacas seguiram o caminho do burro e formaram uma trilha, aumentando e traçando, formando-se numa verdadeira picada. Na sequência vieram os lenhadores, na necessidade da extração da madeira, e para que caminhões transportassem aquela madeira, aproveitaram o caminho do burro, aquele caminho que o burro fez, a trilha do rebanho do gado, e construíram uma vereda que fora transformada em estrada. E durante a extração da madeira, os trabalhadores construíram seus ranchos à margem daquilo que foi, respeitando o caminho do burro, a trilha do rebanho do gado, a vereda dos lenhadores e a estrada dos caminhões. Veio a civilização. Os primeiros colonizadores chegaram. Não resolveram fazer nada diferente. Construíram suas casas à margem daquilo que fora o caminho do burro, a trilha das vacas, a vereda dos lenhadores e a estrada dos caminhões. Ninguém teve coragem de mudar o quê? O caminho do burro. Estava pronto. Aceitaram o que já encontraram pacificamente, sem contestar ou tentar mudar. Por isso, responde ele, a nossa principal rua, a rua do centro da nossa cidade, é em forma de S. Pois bem, meus amigos, há mais de 2000 anos atrás, recebemos a mensagem de Jesus. Sobre a ótica dos padres, dos pastores, dos catequistas, dos nossos avós, das nossas avós, dos nossos pais, sem contestar, sem questionar aquilo que foge à lógica da mensagem judaica de Jesus. Aí nós estamos, a grande maioria de nós, sem contestar. Muitas vezes não entendemos tantas coisas esquisitas que nos são mostradas, mas nós temos preguiça. Nós estamos acostumados àquilo, a ouvir, aceitar, sem contestar. Mas nós temos que questionar. Por que continuar da forma que tem sido nos mostrado, apesar de muitas vezes nós não concordarmos, mas é bem cômodo, é bem tranquilo. Mas no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 2, no item 10, nós vamos começar a largar essa estrada. Essa estrada que nos foi colocada, fica, pega, não questiona. É assim e acabou. Ele nos diz o seguinte, no item 10 do capítulo 2 do livro O Céu e o Inferno. A doutrina espírita transforma a perspectiva do futuro. Estamos largando a estrada. Transforma a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. É uma realidade. A vida futura é tudo aquilo que nós quisermos fazer dela. Ela é uma realidade. Não tem mais o que contestar. É isso. Já não só a esperança, mas a certeza que a vida futura é a continuação da vida terrena. A teologia bíblica construiu a figura de um Deus como um juiz implacável e construiu também no imaginário de um inferno a semelhança de um cárcere imundo. Estamos começando a trilhar outra estrada,
onde Deus jogaria literalmente seus filhos para sofrerem eternamente os erros cometidos por algumas décadas. A teologia bíblica construiu Deus dessa forma. Mas vem Allan Kardec, na Gênese, no capítulo 5, e nos diz: figuremos Deus sobre um fluido inteligente que preenche o universo e penetra em toda parte da criação. Sendo assim, nós estamos mergulhados em Deus. Deus não mais lá no céu. Deus não mais ali. Ninguém mais entre mim e Deus. Nada. Ninguém, nem pagamentos, nem trocas, nem barganhas, nada. Estamos largando agora firmemente a estrada. Não mais aquele Deus que castiga, que nos condena ao inferno eterno. Não existe lá, não existe ali, não existe acolá. Deus está aqui, Deus está aí, Deus está em nós. Todo o universo está mergulhado no fluido cósmico, que é a substância da mente de Deus. Então, tudo o que acontece em cada átomo do nosso corpo é registrado aonde? No pensamento divino. Olha a nossa responsabilidade. Tudo que acontece nesse habitar de Deus, tudo é registrado no pensamento divino. Olha a interferência, onde ela está entre mim e Deus. Naturalmente, só é capaz de construir a ideia de um inferno eterno, uma condenação eterna, criaturas que muito desenvolveram a capacidade de pensar, mas muito pouco a capacidade de sentir, porque aqueles que já se conectaram com o amor divino e que iniciou a grandiosa tarefa de aprimoramento do sentimento, aprimoramento dos sentimentos, são incapazes de conviver com a ideia de um inferno perpétuo, que jogaria ali os seus filhos para sofrerem eternamente. Há uma condenação eterna. Por mais erros que venhamos cometer, cada um de nós é muito maior do que seus próprios erros. Sim, nós somos infinitamente maiores do que os nossos próprios erros. Nós somos muito maiores do que as nossas imperfeições. Saímos da estrada do burro. Saímos. Não mais penitências. Não mais o inferno. Não mais o medo. Nós somos infinitamente maiores de todos os equívocos que venhamos cometer. Porque as nossas imperfeições, os nossos erros são nada mais, nada menos do que acidentes de percurso. São frutos da nossa falta de conexão com o amor divino. Ainda cometemos isso porque ainda não estamos sintonizados com o amor divino. Toda vez que nos afastamos da bondade de Deus, toda vez que traçamos uma rota que passa distante da lei divina, está lá, na parte 3ª de O Livro dos Espíritos, da onde saiu o Evangelho segundo o Espiritismo. Toda vez que nos afastamos, que passamos distante da lei divina, geramos sofrimentos para quem? Para nós. Toda vez que nos afastamos nessa rota, nesse acidente de percurso, nós nos afastamos de Deus e geramos sofrimentos para o nosso próprio destino. Mas uma boa notícia, uma grandiosa notícia, uma maravilhosa notícia de Janira: tudo é passageiro. Tudo. Tudo vai passar. Por quê? Dentro de nós há uma essência pura, incontaminável. Por isso que nós somos infinitamente maiores do que os nossos erros, porque dentro de nós existe uma essência incontaminável. Por isso Jesus nos diz: deixai brilhar a vossa luz. É essa luz. Vós sois deuses, é essa essência incontaminável. Podeis fazer o que faço e muito mais.
essa essência divina. E todo ser humano, todos nós, à semelhança das plantas, nós temos um poder infinito de regeneração. Por isso que nós somos infinitamente maiores do que os nossos equívocos, do que os nossos erros. Nós temos um poder incrível de regeneração. Se a planta, nós podamos a planta, e ela logo depois brota, nos trazendo flores, nos trazendo frutos, por que não nós? Então, esses sofrimentos que geramos para nós, isso tudo nós vamos ter condições de regenerar. É pelo amor que Deus cura o mundo. É pelo amor. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E todas as criaturas, por mais perversas que sejam, por maiores que sejam os seus erros, por maiores equívocos que tenham cometido, sempre tem ao seu lado uma pessoa que a ama. E é por esse amor que Deus vai curar essa pessoa perversa, essa pessoa criminosa. É pelo amor de Deus, pelo amor das nossas mães, dos nossos pais, dos nossos amigos, é que nós vamos curar essas doenças. Sempre nós temos ao nosso lado um coração que nos ama, que nos afaga. É a misericórdia de Deus junto a nós, com aqueles que estão à nossa volta, nos envolvendo. É pelo amor que Deus cicatriza as chagas. Quem ama profundamente uma pessoa, ora por ela, peça que ela vai ser curada, por maior que seja o seu equívoco. Sempre tem uma mãezinha, uma esposa, um filho. Na obra monumental, O Céu e o Inferno, Allan Kardec nos ensina que não existem penas eternas, porque ninguém pode ser punido eternamente por erros cometidos temporariamente em 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60, 90, 100. Ninguém pode ser punido por erros de algumas encarnações. Olha que alegria isso, gente. Olha que notícia maravilhosa essa das esperanças e consolações. Não temos que construir culpas de forma nenhuma. É transformando tudo isso. Não temos que ter medo do que pode acontecer ali, logo na frente. Por que ter medo? Por isso temos medo de morrer. Porque quem aqui é santo? Ninguém. Por mais que esteja vestido de azul, não é santo, de forma nenhuma. Então não existe santo aqui. Mas esse medo, muitas vezes, nós mães e pais somos responsáveis. Lá atrás, eu não sei se vocês fizeram isso. Agora eu, com meus 20 vezes 3 e mais alguma coisa, fizeram a conta? Esse mais alguma coisa que eu conta de vocês. 20 mais as 3, mais alguma coisa, nós cantávamos para os nossos filhos. Boi, boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Olha só, ou o menino dormia ou o boi vinha pegar. Você cantou isso de Janeira? Eu cantei. Nana neném que a cuca vai pegar. Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar. Olha só, a criança dormia, ficava sozinho porque o papai foi trabalhar, a mamãe foi para a roça e a cuca ali de olho nele para pegar ele. Então ter medo da morte é muito pouco, porque nós incutimos em nossos filhos de forma equivocada todos esses medos. Ainda tinha o tal do bicho papão. O homem do saco, olha, o homem do saco era terrível. E aquele saco era para quê? Para carregar um menino desobediente. Isso era triste. E nós incutimos isso. A própria religião, a estrada do burro, incutiu isso em nós. Medos que nós tínhamos, se for aqui enumerar, nós vamos contar mais uns 20 ou 30, não é verdade? Naturalmente, alguém aí lembrou de algum medo que lhe foi colocado na cabeça na infância. Então, que tipo de juiz seria esse? Seria Deus que aplicasse penas eternas? Que Deus seria capaz de separar a mãe de um filho? E que mãe iria para o céu sabendo que seu filho estaria padecendo no inferno? Seria um céu de egoístas? Ou então um céu caro, pagava-se caro? Que céu personalista construímos através do nosso raciocínio equivocado por essa estrada do S?
Quem poderia imaginar um céu tão exclusivista? Afinal, não haveria regeneração? Se as plantas se regeneram, nós não teríamos essa regeneração? Então, tudo foge à lógica do amor, foge à lógica da mensagem de Jesus, foge à lógica de um futuro de paz e de alegria. Por isso, muitas vezes, vou viver a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu e acabou, porque vai acabar. Mas através da obra, o céu e o inferno, sob a orientação do Espírito de verdade e a pleiade de espíritos superiores que atuavam e atuam sobre a ordem do Espírito de verdade, Allan Kardec, reformulou o pensamento religioso do mundo. Larga a estrada do burro, agora não tem mais jeito. Vamos largar. Apaga, deleta tudo que até então veio, que nos contaram. Allan Kardec reformulou o pensamento religioso do mundo, recuperando a ideia cristã de um Deus Pai, de um Deus de infinito amor, de um Deus que é infinita sabedoria, mas, sobretudo, um Deus que nos educa, um Deus educador, um Deus comprometido com a nossa transformação moral. Se nós estamos comprometidos em educar os nossos filhos para que eles se tornem melhores, para que essa experiência na carne seja um salto ali adiante, como Deus estaria de forma diferente? De um Deus comprometido primeiramente, vou repetir, com a nossa transformação moral e se esforça para regenerar os seus filhos. Por isso, o Consolador prometido. Por isso, essas mensagens grandiosas dos Espíritos. Então, o inferno se transformou. Deixou de ser um cárcere frio e passou a ser considerado a UTI de um grande hospital. Não é mais um cárcere frio, a UTI de um grande hospital. Porque o mal é uma doença, é um vírus fácil de ser contaminado por ela, infectado por ele. O mal é um vírus poderoso. Basta um leve contato com a maldade. Se nós não formos vigilantes, nós vamos entrar naquela. Vamos no bolo. Alguns segundos de invigilância nós estamos. Quer ver? Aqui tem um engarrafamento. Parado. Os carros ficam, os motoristas, ansiosos, nervosos. O da nossa frente começa a buzinar. O de trás começa a buzinar. Nós não estamos sabendo que ali logo no sinal uma pessoa foi atropelada, está caída lá, esperando o socorro. Aí logo em poucos minutos eu estou buzinando, xingando o governante, xingando quem está na minha frente, brigando, sem fazer uma prece para entender ou ajudar aquela dificuldade. Quer ver? Vamos para o banco agora, terça-feira, depois desse feriado prolongado. Vou para o banco, eu levo sempre um livrinho. Vai lá no Brasil ou no Bradesco, terça-feira, com um livrinho na mão. Eu vou ler meu livrinho. Estou lá. Aí o companheiro do lado começa a xingar, a brigar, porque a fila é longa, demora. O de trás também. E em poucos minutos eu estou querendo matar o gerente do banco e o caixa. Em poucos minutos. É ou não é contagioso? É contagioso. Então nós temos que estar aqui atentos a tudo isso. Aí chegamos no Livro dos Espíritos, parte 4, das penas e gozos terrestres. Felicidade e infelicidade. De 920 a 933. Pode o homem gozar de completa felicidade aqui na Terra? Podemos ser completamente felizes aqui na Terra? Se eu for feliz completamente aqui na Terra, é como o céu do egoísta, é como a felicidade do egoísta. Porque se eu acho que sou totalmente feliz, fica na recepção do INCA. 2 horas. Em poucos minutos eu estou ali vendo que não é completa, porque eu estou sofrendo, vivendo a dor do outro. Vai visitar um abrigo de idosos, vai numa penitenciária. Então,
não existe por enquanto aqui. Por isso Jesus nos disse: a felicidade ainda não é deste mundo. Ainda estamos com certeza já para a regeneração, porque senão essa casa não estaria cheia. A grande maioria de nós está na luta para isso. Mas a felicidade completa, ela não existe, porque se me sinto feliz, sem olhar ao lado, eu vou viver numa ilha isolada, só ouvindo o canto dos passarinhos e mais nada. Não precisa ser numa ilha não, aonde eu moro. 5 horas da manhã o canário da terra começa a cantar. Eu agradeço ele todo dia pelo canto dele. Então não vou sair de lá, vou viver lá. Mas dentro da minha casa tem uma dificuldade, que a felicidade não é completa. E assim é a nossa vida. Com isso nós não queremos dizer que a felicidade não existe. Claro que ela existe. Essa paz está cada vez mais se aproximando da humanidade. Embora muitos de nós não venhamos perceber, muitas vezes, que ela já chegou. Aparentemente, muitos de nós falamos: o mundo está piorando. Ainda anteontem eu vi isso com uma companheira, uma pessoa que eu estava com ela lá no Rio, lá no Inca, e ela disse: não, parece que está pior. Se nós acreditarmos que tudo está pior, nós não acreditamos no poder de quem realmente governa a terra. Nós não temos fé em Deus, nós não temos fé em Jesus. Lembremos de que são eles que estão no comando de tudo aqui na terra. Lembremos, vamos ter a certeza que eles estão aqui e Deus erra, Jesus erra. Os nossos destinos estão sendo norteados para o amor. Hoje nós estamos aqui nessa casa. Conta quantos companheiros nossos, fundadores dessa casa, que com certeza aqui estão, foram presos, foram detidos por causa do espiritismo. Hoje nós estamos nas casas espíritas aqui. Hoje nós vamos num hospital de muita dor, lá tem os voluntários, que não precisam estar lá. Estão lá trabalhando, ajudando o acompanhante, ajudando a dar informações. Pessoas que não têm por que estar lá, estão lá, ajudando. Não é uma nem duas, são muitas. Culto numa capela, que lá tem culto de todas as religiões. Pessoas que se dedicam a isso, a levar uma palavra de conforto sem ganhar nada. E muitas vezes nós falamos assim: eu não dou para estar em hospital. Será que alguém dá para estar dentro de hospital? Ninguém. Eu não dou certo de ir em cemitério. Nem os coveiros gostam de estar lá no cemitério. Mas por isso nós vamos fugir? Então vamos estar atentos, porque a lei de progresso está acontecendo. Haroldo nos fala de uma forma tão grandiosa no seminário dele sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quando nós lemos esse título, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós achamos que o destino do Brasil é evangelizar o mundo. Não é isso que nós pensamos? O destino do Brasil, a nossa primeira impressão é essa: que nós teríamos a missão de evangelizar o mundo. Mas uma grande ilusão. Sendo assim, como entender esse título? Irmão X, psicografado por Chico Xavier. Vamos lá no capítulo em que Jesus chama Ismael e diz a ele. Ismael é quem? O anjo protetor do Brasil. Jesus chama Ismael e diz a ele: pede a ele que ele vá às regiões tenebrosas do mundo espiritual com a sua bandeira. Qual é a bandeira de Ismael? Deus, Cristo e caridade. Isso, Deus, Cristo e caridade. Vai lá e recolha naquela região todos os espíritos que falharam nas cruzadas, na noite de São Bartolomeu, nas revoluções, nos movimentos cristãos, na Revolução Francesa, ao longo de 1000 anos, todos que lá estão. Reunisse todos esses espíritos e trouxessem eles para onde? Para o Brasil. Trouxesse para o Brasil, coitado de nós, nós somos um dos. Que aqui é um grande hospital de Jesus. É aqui que Jesus recolhe os doentes da alma para tratá-los. Aqui que Jesus os recebe. Aqueles espíritos que estão em maiores dificuldades, com o quê? Com a lei divina, acidente de percurso. Que são todos, na grande maioria,
espíritos que estão atrasados nessa evolução, que vêm aproveitar o clima do Brasil e a situação geográfica do Brasil para terem a oportunidade de refazerem seus destinos, inclusive os da Revolução Francesa. E esse hospital está cheio, lotado. Nós temos políticos corruptos, nós temos doutores mercenários, nós temos quanta violência, nós temos tantos problemas sociais. Tudo isso por conta de quem? Dos doentes que estão aqui e serão tratados. E vou dizer, diz ele, e eu concordo. Uma coisa certa, se estudarmos a história do espiritismo no Brasil, nós vamos ver quantos doentes já foram tratados, inclusive eu, inclusive nós. Então, é uma proposta que fazemos, o que Emmanuel nos diz em uma das suas páginas. Todos somos doentes lotados na enfermaria da terra à busca de alta. Vamos desocupar o leito. Vamos deixar o leito para quem está necessitado. Quando começar esse barulho, essa confusão, esse fala-me disse, esse leva daqui e busca dali, esse belisque não morde, vamos entrar em oração. Não vamos aumentar esse bolo com o fermento da crítica. Eu vi, eu presenciei, é verdade, é justo, é bom. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos desocupar o leito, porque se nós entrarmos e sermos contaminados por esse vírus, nós vamos voltar para a cama. Vamos voltar para a cama. Vamos desocupar esse leito e auxiliar a espiritualidade a impulsionar o progresso. Ajudar a espiritualidade para que a terra se regenere. Mudando os nossos valores, entendendo que nós também ou fomos, ou somos, ou estivemos, ou estamos doentes. Porque aqui estamos todos no mesmo patamar. Alguns valores aqui, alguns equívocos ali. Algum sucesso aqui, algumas derrotas acolá. Então todos nós, uns erram num ponto, outros erram em outro ponto. Então todos nós, de uma forma ou de outra, estamos no mesmo barco. Então, modelo e guia aqui, só um, Jesus. Mais ninguém, mais ninguém. Das penas e gozos terrestres ainda. Então nós vamos ver sobre a perda de entes queridos, que Kardec pergunta, ainda no livro que estamos estudando. A perda de entes queridos constitui para nós legítima causa de dor e é independente da nossa vontade? Responde os espíritos que sim. E ela atinge assim tanto o rico quanto o pobre. Todos nós um dia passamos ou vamos passar por isso. O espiritismo trata com muita leveza este assunto de máxima importância, a perda de entes queridos. Ele vem nos ensinando efetivamente que existe uma dor que precisa ser tratada. Existe uma dor que não pode ser negada, que vai sendo processada como um luto psicológico. Quem faz o atendimento fraterno acolhe, abraça quem está passando por esse luto psicológico. Porque o espiritismo trata com muita leveza, tanto é que vamos encontrar em várias obras da codificação o assunto Jesus. É um assunto que faz com que a gente venha pensar, por quê? Para quê? Quanto tempo vai durar? E é muito importante no que nós tenhamos a certeza que ninguém foge de duas, que nós não podemos fugir de duas posições que o Espiritismo nos conduz. A primeira, a negação da dor que vem com a perda de uma pessoa muito amada. Nós não podemos negar de forma nenhuma. Aconteceu. O meu amor, minha mãe, meu pai, meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha, meu irmão, desencarnou. Morreu o corpo físico. Acabou.
não tem volta. Eu não tenho por que negar, eu não posso negar. É verdadeiro, porque se eu negar, um dia eu vou ter que abrir essa gaveta, olhar e vou ficar doente. Aceitando. Mas essa estrada do burro, que a gente vem nela há muito tempo, faz com que essa dor seja de uma forma difícil. Mas a morte é um momento inexorável. Todos nós vamos passar por isso. A morte do corpo físico, não mais a volta daquele corpo. Aquele corpo que eu gerei, que esteve meu filho durante 21 anos, acabou. Não tem volta. Acabou. Não tenho que guardar os pertences, não tenho que guardar as coisas que lhe pertenceu, eu guardo somente o amor. Esse ninguém rouba, ninguém tira. A terra não destrói. A terra destrói, transforma o corpo. Então nós não podemos negar de forma nenhuma. E nós vamos ver lá em João 11:35 que diz que Jesus chorou. Jesus chorou no momento em que ele esteve com Marta e Maria. Ele sabia que Lázaro não tinha morrido, mas ele chorou. Concluímos que Jesus chorou ao ver a dor de Marta e Maria, porque ele não é indiferente à nossa dor. Em momento nenhum ele é indiferente à nossa dor. Pode ser a dor, qual for a dor, ele não é indiferente, porque a dor para mim, a minha, é a mais forte. Pode ser que a pessoa está vivendo e nada diante dos olhos, diante da que eu estou vivendo, mas é a dor maior dela. E Jesus não é indiferente, porque ele conhece a todos nós, sabe que ainda somos crianças no primário, ou lá no prezinho, ele sabe disso. Então vamos entender que Jesus chorou justamente porque ele se sensibiliza com a nossa dor e ele se alegra também com a nossa alegria. E a segundo ponto que o Espiritismo nos passa, não se fixar na dor. Passou o luto psicológico, eu não digo aqui do luto da roupa preta. Roupa preta hoje nós usamos para parecer menos gorda. Antigamente era o luto, era terrível. Eu me lembro que quando minha mãe desencarnou, com 6 meses desencarnada, eu tinha 13 anos, aí me deram uma roupinha preta de bolinha branca, que até então era tudo preto. Não é esse que eu estou falando, é o luto psicológico, da aceitação, da ausência física, não vai ter mais, do aconchego, do abraço, do colo, do carinho, que não vai ter mais, trabalhar isso em nós. Então é não se fixar nessa dor, que o prolongamento pode ser desnecessário, e assim crescer mais e mais ainda aquela dor e transformar-se num sofrimento. Junto com esse sofrimento, doenças de difícil cura, doenças da alma, doenças no corpo, pela não aceitação e pela fixação dessa dor. Então nós vamos entendendo que realmente elas são firmes em nossas vidas. Nós vamos passar amanhã. Comemoramos o dia de finados, o dia dos mortos, mortos que não estão mortos. Eu não tenho dúvida nenhuma que meu filho não está morto, o corpo está, mas ele está vivo. Todos os nossos amores estão vivos. Vamos ver o que Allan Kardec, vamos lá atrás um pouquinho, no Livro dos Espíritos, abrir um parênteses, fugir um pouquinho do que estamos falando, para falarmos o que os Espíritos nos falam sobre o dia de finados. Estão na questão 320 a 329 de O Livro dos Espíritos. Ele dizendo que aos espíritos sensibiliza o fato de serem lembrados pelos amores que aqui ficaram. Eles se sensibilizam por isso. Conforme o seu estado, lhe aumenta a felicidade e serve de lenitivo para o seu sofrimento, para a sua dor. Então, a comemoração do Dia dos Mortos não é necessário que a gente vá até o cemitério de forma nenhuma e lá clamar por aquele que desencarnou. Nós vamos chamar pelo pensamento. Toda vez que nós pensamos neles de uma forma ou de outra, nós estamos evocando. Então vamos evocá-los aqui agora, aqui na casa espírita, e não lá. Lá, porque muitas vezes eles podem ainda não ter visto o corpo em decomposição, e lá eles vão, pelo nosso chamamento, pelo nosso pensamento. Então, a ideia dos seus afeiçoados não tem para o espírito significação ali no cemitério que nós emprestamos a isso, o que é importante para nós. Eu me lembro que antes de me tornar espírita, eu ia e passava pelo menos umas 2 horas da parte da manhã do dia de finados lá sentada no túmulo da minha mãe. Era assim. Era a estrada que eu estava naquele momento, era o percurso que eu fazia. A ele, o que importa é a lembrança e o afeto que lhe devotamos.
A prece é que santifica o ato da lembrança. Nada importa o lugar, desde que seja com amor. O que importa é isso, é a lembrança com amor. Aí ele vem nos falar também das ingratidões. Por que nós sofremos ingratidão? Ingratidão vem para testar a nossa confiança em Deus. Compete a nós fugir do problema e resolver. A ingratidão é filha do egoísmo. A ingratidão é uma prova que nós temos para perseverar no bem. É a oportunidade do perdão. Chico Xavier dizia que quando as pessoas faziam alguma coisa ruim para ele, era para testar a capacidade dele perdoar, esquecendo a ofensa. Quando a luz se acender no nosso coração, quando nós começarmos a trilhar essa estrada do bem, essa estrada do amor, nós não vamos mais sofrer ingratidões. Quer ver? Quem aqui que quer uma mulher perfeita? Quem quer um marido perfeito? Existe uma regra básica, fácil assim. Para se ter esposo perfeito, para se ter esposa perfeita, para se ter filhos perfeitos, base, seja perfeito. Só isso. Seja perfeito. Porque no momento que eu sou perfeito, eu não vou sofrer mais ingratidão, porque não vai me ferir mais. Deus sofre ingratidão com as coisas que fazemos equivocadas. Jesus nos abandona pelos erros que cometemos. O nosso anjo guardião vai embora e abre mão da gente pelos equívocos que fazemos. Se fosse assim, nós estaríamos no mato sem cachorros, sem proteção nenhuma. Então, por que eles não veem isso? Jesus não vê por quê? Porque é perfeito. Então, seja perfeito para não sofrer mais pela ingratidão. E ainda continuamos sobre o desgosto na vida e o suicídio. Desgosto na vida, suicídio. Lá ainda, 943, 957. É efeito, dizem os espíritos, para a gente resumir. Desgosto, suicídio. Efeito da ociosidade. O que é ociosidade? Não fazer nada. Falta de fé. E saciedade. O que é saciedade? Ter tudo. Não ter que lutar para ter nada. Aí, outro caminho. Que caminho a seguir? Se nós queremos criar um filho com problemas sérios, não vamos deixar eles fazerem nada, vamos dar a eles tudo o que eles querem e não vamos mostrar Jesus a eles. Com certeza eles passarão por tudo isso. Gozos e futuros. Penas e gozos futuros. A doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia em ideias preconcebidas. Não é um sistema substituindo o outro sistema. Em tudo ela se baseia nas observações, o que lhe dá plena autoridade. Ninguém imaginou que as almas, depois de mortas, morreu. Muitas pessoas ainda falam, ninguém vem me dizer como é. Se encontrariam em tais e tais condições. São elas mesmas, as almas, partidas da terra, que vêm nos falar dos mistérios da vida futura. Descreve as suas situações felizes ou infelizes. O futuro, o que nós esperamos do futuro? Do outro lado da vida, com a morte do corpo físico. A dúvida nos ateus, aqueles que não acreditam em nada. Tem dúvida. O terror naquele que tem culpa, o medo naquele que tem culpa, a esperança no homem de bem. À medida que nós vamos colocando o bem em nossas vidas, a vida futura passa a ser uma esperança. Quantas pessoas que pedem diante do momento da dor, do sofrimento, Pai, me leva. A vida futura é esperança, a esperança de um dia melhor. E ainda pergunta Kardec, Deus interfere nas nossas penas e recompensas? Deus interfere nas nossas alegrias e tristezas? Um passe de graça para quem puder responder isso. Não. Nós colhemos aquilo que plantamos. Ele nos dá o livre-arbítrio, faz o que quiser. E Ele ainda fica esperando por nós, lutando
pela nossa moralização, cada vez mais, nos enviando mensageiros, nos enviando palavras, nos enviando certeza, nos tirando as nossas dúvidas, mas ele não interfere. Ele não se ocupa pessoalmente com ninguém. Não, você ali vai sofrer, você não vai sofrer, você vai ser feliz, você vai ser infeliz. A lei está aí. A lei divina é lei universal, não é só da terra. Nós todos temos que andar na mão certa dessa lei. Quando nós andamos na contramão, nós vamos sofrer a consequência. O arrependimento, ele se dá tanto aqui quanto lá. Mas vamos começar a arrepender aqui, agora. Não tendo remorsos, não tendo culpa, nada disso. Nós somos infinitamente maiores do que as nossas imperfeições. Vamos começar a ver agora, olhar na desgraça, reconhecer as minhas próprias imperfeições, reconhecer que eu ainda sou capaz de mentir, de sentir inveja, de puxar o tapete do outro, de prejudicar, de querer que o outro se atropele bem ali. Nós ainda somos muitas vezes capazes de sentir isso. Então vamos começar a nos arrepender a cada dia disso que ainda sentimos. Então esse arrependimento se dá aqui, tanto aqui quanto lá. E quanto tempo dura a dor? Quanto tempo vai durar isso? Até o tempo que nós nos tornarmos melhores. Enquanto nós não caminharmos na mão certa que nos conduz à luz, as penas vão continuar em nossas vidas. Enquanto nós não reconhecermos que ainda temos mágoas, ressentimentos, raivas, ódios. E muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, perdão é questão de esquecimento. Não é. Porque se fosse, nós mulheres estaríamos perdidas, porque nós não esquecemos, quer ver? Você se lembra o que você me fez em 10 de janeiro de 1976, que você estava vestido com aquela camisa, calçado com aquele sapato, vestido com aquela calça, que você falou isso contra mim? Então, para perdoar, o primeiro passo é querer perdoar. Quer ver? Mãe, filho pisa, repisa, faz, desfaz, e mãe perdoa, porque mãe quer perdoar. Então, o primeiro passo é querer perdoar. E quando nós perdoamos, é sinal de alto amor. Porque eu não estou guardando lixo nenhum dentro de mim. Não mágoa, não raiva, não ressentimento, não ódio. Eu perdoei porque eu me amo. Porque no momento que eu consigo perdoar, isso é uma prova imensa de alto amor. Porque eu estou jogando o lixo todo fora. Aí nós chegamos lá nas penas futuras, do paraíso, do inferno e do purgatório. Vamos ver o que é isso. Vamos ver o que vem a ser isso. A cada um segundo as suas obras, o céu como na terra, tal é a lei. Disseram, assinalaram, lá no livro Céu e Inferno, o texto é lindíssimo, leiam sobre o purgatório. Eles disseram que existia um purgatório, porque teria como vender o céu para quem estava no purgatório. Porque se jogasse naquele inferno definitivo, naquela pena eterna, como que vai vender? Então, naquele meio estado de céu e inferno, teria o purgatório. E os Espíritos vêm nos dizer, no livro dos Espíritos, que o purgatório é aqui. Aqui que nós purgamos as nossas dificuldades. O purgatório nada mais é do que a lei de ação e reação. Causa e efeito. Enquanto durar os meus equívocos, eu vou estar necessitando voltar ao purgatório. Posso dar tudo que tiver, não adianta. Posso comprar o céu, não adianta. Enquanto eu não andar na linha paralelo à lei divina, eu vou estar no purgatório, que consiste as provas na vida corporal. E o inferno? O que é o inferno? É definitivo? É para sempre? Nós ouvimos sempre falar a questão do inferno consciencial, a questão do inferno da nossa consciência. O pensamento cria, pois que o pensamento tem vibração, tem frequência, tem cheiro, tem forma. Portanto, nós carregamos o céu ou o inferno diante daquilo que pensamos. Porque antes de eu fazer, eu penso primeiro.
Então eu já estou construindo aqui o meu inferno particular, não aquele que tem alguém me esperando por lá. E pela igualdade de pensamentos, pela igualdade de equívocos, nós realmente construímos. Mas basta um tédio pelo mal que nós abrimos brechas para trilhar o caminho para o céu. É que nós vamos ver no livro Libertação, em que Matilde vai pedir ajuda à equipe que estava com André Luiz para olhar o seu filho Gregório, que era governador de uma cidade das trevas, um inferno construído, que ela sentiu há 400 e poucos anos, ela observava. Ela sentiu agora que ele estava começando a ter tédio pelo mal. Olha só, ter tédio pelo mal é o primeiro passo, não ter mais graça. Por que eu vou continuar fazendo as minhas diaburas? Eu não quero mais fazer as minhas diaburas, eu não quero mais esse inferno. Então nós vamos começar a vibrar melhor com o nosso pensamento, nós vamos ter uma frequência melhor, nós vamos emitir um cheiro melhor pelo que pensamos e formas muito melhores. Imaginemos nós, agora, 100 pessoas pensando no ódio. 100 pessoas pensando no ódio. Levando por base que nós levamos 2 desencarnados ou 300 pessoas, 300 inteligências, 300 espíritos pensando no ódio. 300 pessoas pensando em mentir. Mais 900. 500 pessoas pensando em prejudicar alguém, em roubar alguém, em tirar o leite, em tirar a educação, em tirar a saúde, em tirar a felicidade, em tirar a paz, em distribuir por ali, por acolá o veneno da discórdia, do desentendimento. O que isso gera? O céu ou o inferno? O inferno. E foi Deus que construiu? Não. Quem construiu? Nós, através do quê? Do que estamos pensando. Porque pensamento tem vibração, frequência, cheiro, forma. Com isso, nós estamos pensando no inferno. O que é o céu? Quantas pessoas tem hoje aqui? Quantas pessoas tem aqui hoje na casa, mais ou menos? Umas 300. Então, 300 pessoas estão ou deveriam estar interessados em receber as vibrações do Cristo e dos bons espíritos. 300 pessoas emanadas no propósito de empreender a reforma dos próprios sentimentos e dos próprios pensamentos. Todos aqui numa postura respeitosa. Estamos numa casa de oração, estamos no pronto-socorro, estamos num lugar de paz, aqui numa postura respeitosa que o local pede, querendo corrigir a rota do nosso destino. Ninguém mais aqui vai querer construir o seu inferno particular. Nós estamos querendo corrigir a rota do nosso destino na vida futura e aqui. Vamos imaginar a vibração desse ambiente agora. Se pudéssemos ver, se pudéssemos pegar, imaginemos nós a vibração. Imaginemos nós os recursos espirituais que estão sendo derramados aqui entre nós. A espiritualidade já está aqui entre esses bancos, já sabe cada coisa que precisamos, cada ponto que merecemos e necessitamos. Imaginemos o que está acontecendo agora com a nossa atmosfera psíquica. Logo, o que é isso? Uma boa notícia. Isso é o céu. Isso é o céu. Não tenhamos dúvida. Se nós desencarnarmos aqui, agora, não faça isso, não vai assustar a gente. Daqui um pouquinho, desencarnar com esses pensamentos, nós vamos diretamente para o céu, se continuarmos assim. O céu é tão simples, porque Deus é simples. O céu está num copo de água fluidificada. O céu está no momento que nós encontramos com alguém no hospital e botamos a mão e falamos, tenha força. O céu está quando nós abraçamos. O céu está quando nós enxugamos a lágrima do outro. O céu está numa página que foi lida. O céu está num copo de água fluidificada, num passe que vai ser ministrado ali dentro. Mas para isso é necessário que estejamos unidos em pensamentos com Jesus. Então, é um convite que eu tenho a fazer para
nossas vidas. Um desafio do Espiritismo. Deus não mais um juiz implacável, Ele não castiga, Ele não condena, mas um Pai que ama e educa. Não mais condenados, nós não somos condenados, mas seres que estão tentando educar-se, aprimorando-se no amor e na caridade. Devemos unir as nossas mãos nisso e materializar o céu. Cada vez que nós olharmos para o outro e nós vermos neles situações, coisas difíceis, vamos ver o lado bom. E assim mandar para ele a vibração do céu, a vibração do amor. Por que exaltar o erro? Vamos exaltar a qualidade. Ninguém é tão ruim que não tenha nada bom, ninguém é tão bom que não tenha nada ruim. Vamos expandir o céu em nossas vidas, aqui no nosso ambiente de trabalho, lá fora, no nosso lar, em nossas vidas. Muita paz a todos.